são feitos para crianças, mas muitos adultos também adoram acompanhar as aventuras das criaturinhas amarelas. Sabia que por esse motivo existem várias piadas e referências nesses longas que só os adultos entendem? Em Minions 2, A Origem de Gru, vemos a Mestre Chow ensinar a arte do Kung Fu para alguns Minions. Depois disso, eles se vestem com macacões amarelos. E isso não é uma decisão aleatória, mas sim uma referência à roupa que Bruce Lee usa no filme Jogo da Morte. Algo que apenas os mais velhos percebem, porque Bruce Lee era um fenômeno gigantesco no passado. Na verdade, o próprio treinamento de Kung Fu feito pelos Minions é uma referência aos filmes antigos de Kung Fu, que eram muito populares décadas atrás e que boa parte das crianças dos dias de hoje não conhece. Essa é apenas uma das 15 coisas que só adultos notaram em Minions. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos! Vemos outro detalhe bem interessante em Minions 2, quando Gru recebe um convite para se alistar a uma equipe de supervilões chamada Sexteto Sinistro. Para chegar ao esconderijo em que a entrevista vai acontecer, ele precisa tocar um disco de música ao contrário. Sejamos sinceros, muitas crianças dos dias de hoje nunca nem tocaram em um disco, então é natural que poucas saibam o motivo de Gru precisar girar um disco ao contrário. No entanto, quem é velho o suficiente tem noção de que a Illumination estava fazendo uma referência às teorias da conspiração que muitas pessoas faziam no passado, desde os anos 70 até meados dos anos 2000. Segundo essas teorias, alguns artistas musicais e bandas deixavam mensagens malignas em seus discos, e tais mensagens só poderiam ser escutadas caso os discos fossem tocados ao contrário. Esses rumores eram feitos para destruir a reputação desses artistas, mas se tornaram tão populares que muita gente acreditava neles na época. Ao voltar para casa, o jovem Gru encontra sua mãe praticando yoga com um cara bem mais jovem que ela. Quando Gru pergunta quem é esse cara, a mãe dele diz que esse rapaz é o novo guru dela, mas os Minions imediatamente começam a fazer umas caretas de nojo. Isso porque eles sabem que esse guru provavelmente é o namorado da mãe do Gru, e se não for, ela certamente o contratou para fazer yoga junto dela por achá-lo bonitão. É hilário que os Minions tenham percebido isso antes do próprio Gru, mas faz sentido quando lembramos que eles são muito velhos e estão vivos desde antes da humanidade existir. Então, os Minions entendem esses detalhes que só adultos costumam notar. É hora de voltar para o primeiro filme de Minions, porque um dos personagens que aparecem aqui é uma referência ambulante que quase nenhuma criança percebeu. Estamos falando de Frank Fish Lips, um dos vilões que dá as caras na apresentação da Violet Overkill e em outros momentos do longa. Frank tem a mesma aparência que o personagem título de Monstro da Lagoa Negra, um filme de terror clássico lançado em 1954. Nem mesmo a maioria dos adultos entende essa referência obscura. Só aqueles que têm um vasto conhecimento sobre clássicos do terror notam um easter egg desses. O engraçado é que o filme é tão antigo que quase todas as pessoas que reconheceram o monstro em Minions nem viram esse clássico e o conhecem apenas por terem ouvido falar. Dito isso, se existir uma criança que entendeu essa referência, ela está de parabéns. O vilão Jean-Claude se chama assim por estar fazendo uma piada com o nome de Jean-Claude Van Damme, um ator de filmes de ação que foi muito popular durante os anos 80 e 90. Como o vilão tem uma garra de lagosta, e garra é chamada de claw em inglês, um nome desses se encaixa perfeitamente nele. Sabe o melhor? No idioma original, esse personagem é dublado pelo próprio Jean-Claude Van Damme, provando que a semelhança entre os nomes está longe de ser uma grande coincidência, mas sim uma piada totalmente proposital por parte da Illumination. Essa piada fica ainda melhor quando lembramos que apenas os mais velhos entenderam a referência. Por que colocaram tanto esforço nisso? Mas e aí, você também adora ver esse tipo de detalhe nos filmes dos Minions? Se sim, comente aqui embaixo #Minions. Bell Bottom é uma das integrantes mais importantes do Sexteto Sinistro, e assim como Jean-Claude, o seu nome também tem relação com algo antigo com o qual as crianças não estão acostumadas.
Só que dessa vez não se trata de um ator, e sim das calças boca de sino, bell bottoms, também chamadas de bell bottoms, que foram um ícone da moda durante a década de 70, tanto que a bell bottom usa uma calça dessas. Estranho seria se ela não usasse, para falar a verdade. Nesse ponto, deu para perceber que todos os filmes dos Minions se passam em algum momento do passado, o primeiro sendo nos anos 60 e o segundo nos anos 70. Então, há várias referências a filmes e celebridades dessas épocas nessas produções, mesmo que a maioria das crianças que assistem Minions não as conheça. Por exemplo, quando Gru vai ao cinema com alguns Minions, vemos pôsteres de um filme chamado Tubarão, Jaws. Esse longa é outro clássico do terror, tendo sido lançado em 1976, e sendo sobre um tubarão violento que sai por aí atacando diversas pessoas. É seguro dizer que quase nenhuma criança que viu Minions tem assistido a Tubarão, né? Até porque estamos falando de um filme que, além de ser bem antigo, é de terror. As crianças não são parte do público-alvo dessa produção clássica, o que faz com que seja ainda mais engraçado ver Minions 2 referenciando esse tipo de coisa. Tem ideia de qual foi uma das primeiras coisas que os Minions encontraram quando chegaram aos Estados Unidos no primeiro filme solo deles? Eles encontraram um protesto. E não um protesto qualquer, mas sim um feito por hippies. Um dos Minions até chegou a participar do protesto. Isso pode ter sido uma cena engraçadinha para a criançada, mas também é um retrato bem direto dos Estados Unidos dos anos 60, em que o movimento hippie estava estourando e muitos protestos aconteciam. Caso você não saiba, os hippies prezam por uma vida mais natural e pela paz, e seus protestos também pregavam esses ideais, já que os Estados Unidos estavam em uma guerra contra o Vietnã nesta época. Mesmo sem explorar esses assuntos mais sérios, a saga Minions ainda dá um jeito de mostrar os problemas das épocas em que cada filme se passa, e isso é fantástico. Além das referências a filmes, atores e conflitos do passado, também existem os detalhes que só os adultos notam justamente por serem piadas mais pesadas, que fazem a gente até se perguntar como elas podem estar em um filme infantil. Vemos isso em Meu Malvado Favorito 2, durante o casamento de Gru e Lucy Wilde. Tudo parece estar certo, mas se prestarmos atenção, vamos perceber que um Minion olha para uma mulher bonita na frente dele e depois olha para outro Minion, como se estivesse perguntando se ele também está vendo aquilo. Depois, ele faz uma careta muito engraçada de quem adorou o que viu. Tá na cara que esse Minion achou essa mulher muito atraente. Por sinal, a moça que ele está olhando é a Shannon, com quem Gru saiu em um encontro antes de começar a namorar a Lucy. Talvez a Shannon tenha mais sorte com um dos capangas do Gru. Isso se ela gostar de homens amarelos. Outro momento bem suspeito dos Minions está no final do primeiro longa solo deles, quando uma plateia cheia de Minions comemora quando Kevin é nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Se todos eles só comemorassem normalmente, tudo estaria bem, mas dois deles simplesmente se agarraram e começaram a se beijar. Tudo bem que eles estavam muito emocionados por terem conseguido derrotar a Scarlet Overkill, mas essa é uma forma bem exagerada de comemorar, para dizer o mínimo. Se bem que todos podemos concordar que os Minions são bem exagerados. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Algo parecido acontece em Meu Malvado Favorito 2, na cena em que os Minions estão se divertindo numa praia. É difícil notar, mas enquanto outros Minions brincam ou tomam sol, tem um agindo de um jeito bem diferente. Ele está movendo o dedo de um jeito sedutor enquanto olha para outro Minion de um jeito estranho. Os adultos que assistiram a esse filme e perceberam isso também vão notar que esse olhar é o de uma pessoa que está dando em cima de alguém. Está ficando cada vez mais difícil explicar essas atitudes dos Minions. Vai saber o que se passa na cabeça deles. O vilão de Meu Malvado Favorito 3 é Balthazar Brett, uma ex-estrela infantil que interpretava um vilão mirim em seu programa, até perder toda a popularidade depois de chegar à puberdade. Esse é outro caso de algo que é engraçado para as crianças que assistem a essa franquia, mas que os adultos entendem muito melhor. Afinal, na indústria cinematográfica, é muito normal que estrelas infantis fiquem muito famosas apenas para perderem a fama quando crescem,
uma vez que o motivo principal para as pessoas gostarem delas era o fato de elas serem crianças. Quem é mais velho já viu vários casos assim acontecerem. Macaulay Culkin de Esqueceram de Mim e Mara Wilson de Matilda são bons exemplos. A única coisa que geralmente não acontece é o ex-astro infantil se tornar um super vilão. Ainda bem, né? Meu Malvado Favorito 4 trouxe uma novidade espetacular chamada Mega Minions, que são Minions com superpoderes, fazendo referência a histórias de super-heróis. E a prova disso está na cena em que Tim, o Mega Minion com o poder da super elasticidade, estica os braços para fazer um trem em movimento parar antes de bater. Qualquer criança entende que isso é algo bem super-heróico, mas a maioria delas não percebeu que isso é uma homenagem ao filme Homem-Aranha 2, em que o herói do título também segura um trem, só que usando suas teias no lugar da elasticidade. Por ser um filme de 2004, a maioria das crianças nunca chegou a assistir, e só viu, no máximo, os filmes mais novos em que o Homem-Aranha é interpretado por Tom Holland. Agora que falamos de super-heróis, está na hora de voltar a falar dos super-vilões, não é? Afinal, os Minions foram capandas de vilões na maior parte de suas vidas. Tanto que, no primeiro filme deles, Stuart, Kevin e Bob foram até a Convenção dos Vilões, um evento onde supercriminosos de todo o país se encontram. Mas um detalhe que só os mais velhos puderam entender de verdade é que a Convenção de Vilões não é tanto um evento de cultura pop como os que são tão populares hoje em dia, mas sim uma feira de negócios. É como se os vilões fossem pessoas procurando empregos, fazendo marketing de seus projetos e assistindo a palestras de empresários bem-sucedidos, algo que faz parte da vida de muitos adultos. E o filme nem tenta esconder isso, já que os Minions vão lá justamente para conseguir um emprego como capandas da Scarlet Overkill. No início da franquia, lá no primeiro Meu Malvado Favorito, também podemos encontrar uma sátira dessas, que dessa vez é o Banco do Mal, Bank of Evil. Ele é literalmente um banco como os vários que existem na vida real, com a diferença de que ele é feito exclusivamente para supervilões. Por isso, o Banco do Mal permite que criminosos recebam dinheiro para seus projetos malignos, desde que o banco possa receber parte do lucro. Essa é uma forma bem maluca de zoar bancos na vida real, ainda mais porque Gru passa por grandes dificuldades para conseguir um empréstimo, e essa dor é algo que só um adulto tem o desprazer de sentir. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!